Bem, começamos, tá bom? Só para alertar vocês, esse programa parecido com o Zoom, ele vai até uns 50 minutos, tá certo? E aí, como é que se diz? A gente vai ter que encerrar, mas eu já sei, já falei com um amigo meu que ele disse que tem como estender. E aí eu vou aprender a fazer isso para nas próximas aulas a gente ter mais tempo, tá bom? Tranquilo? Então, tocando o nosso barquinho, certo? Até a nossa última aula, nós trabalhamos com os tributos sobre o valor agregado, né? Os tributos que incidiam sobre a margem do valor agregado, tá? Que são o ICMS, o IPI, né? Ambos os tributos incidem sobre o valor agregado, tá? Da nossa mercadoria, do nosso produto ou de determinados tipos de serviço, né? Agora nós vamos entrar num tipo de tributo, uma espécie de tributo que incide sobre o faturamento, né? Certo? E aí, essa distinção entre esses dois tributos, né, esses dois tipos de tributos, um que incide sobre a margem do valor agregado, né? Ou seja, sobre o preço, o custo da mercadoria mais o seu lucro, digamos assim, tá certo? E o que incide sobre o faturamento. Ou seja, podemos até ver aí uma bitributação, né? Nesse caso, foi o que ocorreu recentemente, a decisão do STF de retirar da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? O ICMS, né? Por quê? Por que ele fez isso, né? Porque o ICMS estava sendo tributado pelo PIS e pelo COFINS, tá? Por quê? Ele está na base do faturamento. Lembra como a gente fez a apuração do ICMS lá? Quem lembra? Que a gente coloca o ICMS, né? O valor do ICMS na base de cálculo, ou soma ele no custo, né? Todo mundo lembra disso. Não lembra? A gente na revisão vai lembrar, tá? Ok? Então, pessoal, esses tributos que nós vamos ver agora, certo? Eles vão levar em consideração o valor faturado, tá? São impostos que incidem sobre as vendas, certo? Independente de produto, serviço de transporte, serviço de comunicação, serviço de engenharia, independente do tipo de serviço, tá? Independente do produto, do tipo de produto, da mercadoria, do tipo de mercadoria, independente se é um produto industrial ou se é um produto comercial, ou seja, aquele que a indústria fabrica e aquele que é apenas comercializado, o PIS e a COFINS, eles vão incidir sobre o faturamento da empresa. Houve faturamento, certo? Incide PIS e COFINS, tá? Incide PIS e COFINS, tá certo? No momento em que é emitida a nota fiscal, como sempre, tem que se ter um documento comprobatório para isso, né, pessoal? E aí, esse documento, né, é a nota fiscal que vai possibilitar, né, o cálculo dos tributos, certo? Então, a PIS e COFINS, para começar, a gente tem que identificar que elas são, tá, duas contribuições sociais, certo? Veja que nós estamos falando aqui de. Como é o nome daquele negócio? De tributos. Não estamos falando de impostos, nós estamos falando de tributos. E dentro dos tributos, nós temos a espécie de contribuição social. E é isso que a PIS e o COFINS tá certo? Só para esclarecer, o PIS, que está aí como Programa de Integração Social, ele tem uma finalidade como... Oi? Alguém falou? Não, né?
o PIS, ele tem por ser uma contribuição, ele tem uma finalidade específica, tá certo? E essa finalidade específica, ela vem para que seja um programa que ele vai fazer o recurso dele vai servir, certo? Para que seja estimulada o lazer, a saúde, certo? Do profissional, do trabalhador brasileiro. Então, a destinação do PIS, certo? Inicialmente, como está na lei que a gente vai ver, a 8.000, acho que é 8.838,02, tá? Se eu não me engano, certo? Ele diz que a gente tem que, esse recurso tem que ser destinado à construção de praças, à saúde do trabalhador, né? Estímulo ao lazer e ao esporte. Já a contribuição social, o COFINS, né? Este vai estar ligado ao desenvolvimento da sociedade mais voltada para a parte de. Fugiu agora. O COFINS vai estar mais voltado para a parte do. Eita, paizinho. Saúde, a educação, né? Então, ele vai estar mais voltado para a educação, tá certo? Mas isso consta lá, é só para vocês terem essa noção, é só conhecimento. O que realmente interessa para a gente nesse momento, estudando essas duas contribuições que incidem sobre o faturamento, né? Ou seja, houve faturamento na empresa, está se caracterizando o fato gerador do PIS e da COFINS, tá certo? Para a gente começar a estudar eles, entender eles, vamos começar pelo PIS, né? O fato gerador do PIS, como eu acabei de dizer, são todas as receitas das pessoas jurídicas de direito privado ou a que elas se equipararem. Por exemplo, pessoas que constroem casas para revender, tá certo? E que, como é que se diz? Vai na Receita Federal e pede equiparação à pessoa jurídica, para pagar menos imposto de renda. Tá? Então, essa pessoa paga menos imposto de renda. No entanto, ela vai ter que pagar o PIS e a COFINS. Aliás, o PIS, tá certo? Depois a gente vai ver como é que se trata da COFINS. Tá? Então, ela vai pagar o PIS, certo? Sobre a sua receita. Qual é a sua receita? O valor da casa que ela vendeu. Qual é a receita de uma empresa comercial, de uma loja de eletrodoméstico? Qual é a receita da loja de eletrodoméstico? Pode me dizer? Os móveis que ela vende, né? Basicamente, o faturamento da renda. Né? Vendeu, faturou, é a receita. Né? Então, veja só, na hora que eu emito a nota fiscal daquela venda, daquela receita, eu estou, então, tendo o meu fato gerador. Ok, pessoal? Tendo o meu fato gerador. Beleza? Certo? Agora, em instituições sem fins lucrativos, em instituições públicas, tá? Na verdade, instituições sem fins lucrativos, instituições públicas é outra situação, outra situação, tá? O PIS vai incidir sobre a folha de pagamento, tá certo? Tá? Das entidades que estão relacionadas nessa medida provisória, tá? Então, exclui-se dessas entidades aí, né, as cooperativas, certo? Que não se tributa pelo FOPAG, né? Ela tem uma receita, ela gera uma receita e essa receita é tributada, certo? Mas empresas, via de regra, sem fins lucrativos, como ONGs, associações, fundações, condomínios, tá? Essas empresas vão ser tributadas, tá certo? Através do PIS, pela sua folha de pagamento. Tá? Quando? Quando a folha de pagamento, certo? Ele for superior a 10 mil reais. Tá? Ou seja, se a empresa possui 3 funcionários
e a soma desses 3 funcionários na folha de pagamento não é superior a R$ 10.000, tá certo? Ele não paga PIS. Agora ele tem que fazer a informação. Ele tem que mandar a DCTF, tá certo? Mas ele não paga o PIS. Tranquilo? Só que se excedeu, a empresa colocou mais um funcionário. Excedeu os 10 mil, né? Deu 10.001. Vai pagar o PIS sobre esses 10.001. Tranquilo? Beleza? É sobre a folha de pagamento que ele vai incidir, certo? Para as instituições que estão dentro dessa MP. Eu falei algumas aqui, mas é sempre bom consultar, porque pode ter mais que eu não citei. Tranquilo? Então, pessoal, o fato gerador do PIS, certo? O PIS vai existir, vai ocorrer, vai incidir sempre que houver a geração de receita para as empresas privadas ou elas equiparadas e para as empresas da MP 2158, que são entidades sem fins lucrativos, tá certo? Quando a folha exceder o valor de R$ 10.000 por mês, tá certo? Tranquilo? Então, o PIS tem os seguintes também fatos geradores, né, tá certo? As receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pela pessoa jurídica. Veja que nós não estamos só falando, né, da receita, no caso privado, vai ser aquela receita lá que a gente falou da nota. No caso das ONGs, as empresas vão trabalhar com a folha de pagamento. E essas receitas arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pela pessoa jurídica também são consideradas receitas para efeito de PIS para a tributação. O que são essas receitas correntes, tá? Arrecadadas? Por exemplo, como é que se diz? O ente público, né? Ele faz a sua arrecadação em cima do quê? Dos tributos. Então, pode incidir, tá certo? Se houver também algum tipo de doação para empresas sem fins lucrativos, tá certo? Algum tipo de doação, ela vai contar como receita e vai ter a base também da tributação. Ok? Tranquilo? Já a COFINS, né? Opa, né? Tem o seguinte fato gerador: o oferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado, inclusive aquelas equiparadas à legislação. É a mesma coisa do PIS. Então, na empresa privada, ocorreu o faturamento, ocorreu a receita, tributa PIS e COFINS, tá certo? Já as empresas, as ONGs, né? Essas empresas já não são tributadas pela COFINS, só são tributadas pelo PIS, entenderam? Por quê? A lei determina que só é tributado as ONGs, né, ou empresas sem fim lucrativo, melhor falando, tá? Pela contribuição PIS. A COFINS só vai incidir sobre o faturamento e a receita das empresas privadas ou a ela equiparadas pelo imposto de renda. Acabou, tá? Não tem o que se discutir, a lei determina isso, certo? Tá? Então, quando você pegar um cliente que ele é pessoa jurídica, empresa privada, de modo geral, com fim lucrativo, vai incidir o PIS e a COFINS. Se você pegar uma ONG, uma entidade sem fim lucrativo, certo? Com um faturamento, aliás, com a folha de pagamento superior a R$ 10.000, só vai incidir o PIS sobre a folha. No entanto, como a gente viu no finalzinho, tá? Você tem também que o PIS vai incidir sobre as arrecadações feitas por meio de doação, né? Que são outras receitas correntes que nós chamamos. Então, acontecendo isso, incide o PIS, não incide o COFINS, tá certo? Ou seja, as empresas sem fins lucrativos não têm a tributação, não sofrem a tributação da COFINS, ok? Tranquilo? E quem são os contribuintes desse tributo, né? Quem são os contribuintes desse tributo?
todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive aquelas a ela equiparadas pela legislação, tá? Certo? E aí você tem, dentro disso, todas as pessoas jurídicas, né? Você tem a sem fim lucrativo, que não deixa de ser uma pessoa jurídica, ok? Tranquilo? Beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar a mãozinha aí e a gente fala. Ou vocês usam o áudio, tá certo? Ou podem usar aqui meu nome? O bate-papo também que tem aí em cima, tá certo? Tranquilo? Professor, por que a gente paga o PIS e COFINS na conta de energia? Porque na Receita, a operadora de energia lá, a empresa de energia, quando ela cobra de você o serviço que ela está, né, a concessão de energia, ela tem, para ela é receita. Se para ela é receita, ela tem que ser tributada no PIS e COFINS. Entendeu? Qual é o fato gerador do PIS e do COFINS? A gente acabou de ver. Qual é o fato gerador do PIS e da COFINS? A gente acabou de ver. É a receita. Auferiu receita, acabou-se. Né? Vai incidir PIS e COFINS. Se a empresa for uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Né? Se for uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? Ela vai ser o quê? Só vai ser tributada no PIS sobre a folha de pagamento. Tá? Tassiane perguntou o seguinte: as empresas de pequeno porte no regime do Simples Nacional, né? Dentro do Simples Nacional, Tassiane, ele já tem uma distribuição, tá, dos tributos que estão ali inclusos, né? Que são os tributos federais, quais que sejam: PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL, tem a CPRB, que é a Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, tá certo? E o IPI, tá? Está faltando um que eu não estou lembrando quais. São 7 tributos federais. Mais os 2, que se for o caso, ou o ISS ou o ICMS, que também já estão ali dentro. Então, quando você paga o Simples Nacional, naquela alíquota que está determinada na faixa que você está, tá? Dentro daquela alíquota já está incluída a alíquota do PIS e da COFINS. O Simples Nacional, ele é um regime diferenciado, como a gente sabe. Então, ele tem todas essas nuances que fogem da regra da tributação que a gente chama de tributação normal. Tranquilo? Ok, Tassiane? E aí, retornando para cá, para o PIS e a COFINS, né? Certo? Então, todas as pessoas jurídicas de direito privado são contribuintes do PIS e da COFINS. Pessoal, é um tributo que incide sobre a receita, sobre faturamento. Praticamente, tudo que a gente compra, tudo que é comercializado de produto a serviço, incide o PIS e a COFINS. Tudo, tudo, certo? Tudo. Tá? Eu acho que ele só vai perder em termos de tributo federal, tá? Ele só deve perder aí para o imposto de renda, mas é um dos principais tributos, né, essas duas contribuições para o governo, tá bom? Okay? E aí, de quem é a competência sobre esses dois tributos? Lembra? Lá atrás, nós vimos que o ICMS é da competência do Estado e o IPI é da competência da União, cada um no seu quadrado. Quem pode legislar, quem pode fazer alterações, na realidade, propor alterações, né, sobre as alíquotas, sobre o fato gerador do IPI é a União, do ICMS é o Estado, e do PIS e da COFINS também é a União. Então, são
tributos federais, certo? Só quem pode legislar sobre esses dois tributos é a União, certo? Então, como eu disse no começo, certo? Esses dois tributos existem para financiar toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei. Tá? São contribuições sociais, né? Para o desenvolvimento da sociedade. Ok? Tranquilo? Né? Então, esses dois tributos que incidem sobre tudo que você movimenta no Brasil, tá? Eles têm a finalidade de financiar, subsidiar, tá? o bem-estar, digamos assim, da sociedade, o desenvolvimento da sociedade. Tá? E aí, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre, como a gente já falou, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Olha o detalhe, né, que a gente falou que ele incide sobre a folha de pagamento, tá? Só que ele já deixa bem claro aqui, a lei já deixa claro que vai incidir sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, tá? Ou seja, ele não incide apenas sobre o salário base do funcionário. Porque tem isso, né? Você tem o salário base, ou salário, e tem a remuneração. Tá? O salário base, certo? É apenas o salário percebido ou recebido pelo trabalhador naquela sua função. Mas esse trabalhador, dentro dessa função, ele tem uma gratificação, por exemplo, certo? E essa gratificação soma-se ao salário e nós chamamos isso de remuneração. Então, o que ele está deixando claro aqui é que o PIS ele vai incidir sobre toda a remuneração do trabalhador, tá certo? Mesmo que ele não preste serviço. Alguém falou? Mesmo que ele não tenha, aliás, mesmo que ele não preste serviço, não, mesmo que ele não tenha vínculo empregatício, mesmo que ele seja apenas um prestador de serviço, ok? Constou na minha folha, por quê? Porque, pessoal, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do famoso RPS, né, Recibo de Prestação de Serviço, ou RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. A nomenclatura muda, mas a finalidade é a mesma. É você realizar um pagamento fazendo o recolhimento do imposto de renda do INSS, certo? Só que esse RPS e esse RPA, ele vai compor a sua folha de pagamento, a sua informação da RAIS, da CAGED, melhor falando, certo? E agora a informação para o E-Social. Então, quando vai lá, ele passa a compor a sua folha de pagamento e você vai pagar o PIS, vai apurar o PIS sobre aquele valor que está na folha de pagamento. Ok? Foi claro, pessoal? Aí ele bota ali na linha B a receita ou o faturamento, tá? Mesmo tem uma pequena distinção, mas de modo geral, toda receita ela é um faturamento e todo faturamento gera receita, tá bom? Tranquilo? E o lucro, né? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que o PIS e a COFINS, né? Certo? Vai incidir, tá? Nessa situação. O lucro vai fazer parte da receita, né? Vai fazer parte da receita, certo? E aí, nesse momento, ele vai ser tributado como, né, receita, tá? Fernando, quando é a situação que acontece isso? Isso vai acontecer, por exemplo, no momento que você paga uma comissão, né? Aquele comissionado, aquela pessoa, como é o nome daquele cara que vende imóvel? O corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, certo? Ele é comissionado pelas suas vendas. Então, as comissões que ele recebe, para ele é uma receita, mas já é um lucro, né? Já é o lucro dele. Então, isso passa a ser
base não, base de cálculo para o faturamento, fato gerador para o PIS aliás, para só o PIS aqui, tá certo? Que é considerado, não, o lucro do corretor de imóveis é PIS e COFINS. Tranquilo? Beleza? Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, eu estiver falando rápido demais, vocês vão falando para que eu possa me policiar, tá? Então veja aqui, ó, os velhos princípios constitucionais, né? Que nós falamos deles lá no ICMS e lá no IPI, né? Os velhos princípios constitucionais. Veja aqui, esses princípios que nós tratamos no ICMS e no PIS e no IPI, né? Eles estão constantes da Constituição Federal, dos que eram dois, quais? O princípio da não cumulatividade, que está aqui apontado, e o princípio da seletividade, certo? Quando a gente vem estudar PIS e COFINS, certo? Nós vamos entender que ele só vai seguir o princípio da não cumulatividade, tá? Ou seja, o princípio da seletividade é excluído, no caso, não é pertinente a esses dois tributos, tá? Mas tem um detalhe, as leis 10.637 e 10.833, como eu disse a vocês, tá? Elas tratam desses princípios constitucionais, transformando ele em regime, tá? Tributário do PIS e COFINS, que é o quê? O regime da não cumulatividade e mais na frente a gente vai ver o regime da cumulatividade, tá? Então, as empresas vão ser enquadradas nesse tipo de regime ou no outro tipo, né, no não cumulativo e no cumulativo, a depender do seu regime tributário, tá? Nós vamos ver aqui na frente, certo? Que quando a empresa faz a escolha por um regime tributário, o que é um regime tributário? Certo? É a forma que a empresa vai pagar os tributos. Vai ser apurado e feito o pagamento desses tributos. Ou seja, é o Simples Nacional, como perguntou Tassiane, é o lucro presumido, é o lucro real. Tá? Dependendo da escolha do regime tributário, certo? É que existe a definição do regime cumulativo ou não cumulativo para apuração do PIS e da COFINS, certo? No caso específico, o Simples Nacional, ele fica de fora, né? Como a gente já conversou aqui, ele não fica navegando entre cumulativo e não cumulativo, porque é um regime específico, é um regime especial, então ele já tem um tratamento diferenciado para a apuração do PIS e da COFINS, que é feita lá na PG10, dentro do programa do Simples, tá certo? Então ele não tem nenhuma especificidade, tá? Ou não é atingido por esses dois regimes, da não cumulatividade e da cumulatividade. Tranquilo? Beleza? Então, veja aqui, se as empresas contribuintes do PIS e da COFINS adquirem mercadorias que sofreram a incidência destes tributos e que, ao serem vendidas, também sofrerão essas incidências, poderá compensar os valores pagos destes tributos nas operações seguintes. Pessoal, isso nada mais é do que a repetição, tá certo? Daquela normazinha, daquela regrazinha do princípio constitucional da não cumulatividade que nós aprendemos quando estudamos ICMS e IPI, né? Ou seja, tudo que entrar, que eu comprar, pertinente às atividades da empresa, obviamente, certo? Vai gerar um crédito para que quando eu for vender o produto e for pagar o PIS e COFINS, eu possa abater desse valor e pagar apenas a diferença. Ok? Tranquilo? Todo mundo está claro para todo mundo? Não está conseguindo entender? Pessoal, se não tiver, me digam, viu? Tranquilo? E aí, ó, a base de cálculo e a alíquota do PIS e da COFINS, certo? Isso aí é que a gente tem que olhar com bastante atenção.
certo? Por quê? Porque juntamente com fugiu aqui, a questão dos regimes, tá? Dos regimes, o que é que vai acontecer? Como eu disse a você, existem dois tipos de regime, né? O regime cumulativo e o regime não cumulativo. Tá? A base de cálculo a legislação prevê basicamente duas modalidades, certo? Incidentes sobre o faturamento. Tá? Aplica-se sobre a receita bruta das pessoas jurídicas em geral, certo? Um ponto. Foi receita, o que é receita? Ah, eu tenho aqui uma receita de vendas, beleza, que é a atividade fim do negócio. Ah, eu tenho aqui uma receita financeira, né? Soma. Ah, eu vendi uma máquina de equipamento, é receita, soma. Então, sobre a receita geral da empresa, tá? Certo? E a outra é destina-se exclusivamente às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, sujeitas à sistemática da não cumulatividade, de que tratam as leis tais e tais, com as alterações pela Lei 10.865. Tá? Então, dentro da pessoa jurídica que escolheu ser tributada pelo regime tributário lucro real, certo? Ela vai ter algumas nuances, algumas especificidades, que a gente vai ver mais na frente. Tá? Vamos entender, então, certo? A base de cálculo e as alíquotas a partir do faturamento bruto, da receita bruta, melhor falando. Tá certo? Então, a base de cálculo pode ser assim resumida em relação a PIS e COFINS. Faturamento ou receita bruta no regime cumulativo, tá certo? Quando você falar em regime cumulativo, você vai pegar a receita bruta, o faturamento da empresa. No regime não cumulativo, também vai ter a mesma base, que é a receita bruta, como a gente já conversou. E aí você tem os regimes especiais, tá? E aí isso é determinado por lei. Ah, Fernando, quais são? Não tenho gravado isso na cabeça, até porque eu trabalho pouco com esse tipo de regime, tá? Aliás, pouco não, quase não trabalho com ele, né? Só trabalhei quando trabalhei na Delta Construção SA, e hoje eu não, faz mais de 10 anos que eu não vejo esses regimes, né? São destinados a benefícios, a incentivos, são coisas bem específicas que tem que ser estudado e está na lei. Existe uma legislação só para isso aí, tranquilo? Certo, pessoal? Numa próxima aula, eu trago o material que eu tenho sobre regimes especiais, só para a gente ter o conhecimento. E aí a gente dá uma detalhada nisso. Tá bom? Tranquilo? Tá? Até aí tá ok, pessoal? A garganta já está começando a falhar. Dá pra levar, professor. Não tá, não, tá dando, tá dando. A pessoa vai, qualquer coisa a pessoa vai dando a pesquisada por fora e vai encaixando, né? Qualquer coisa eu vou perguntando. Tá? Qualquer coisa eu vou perguntando. Então veja aqui. Dentro dessa perspectiva, já entendemos que o faturamento, a base de cálculo, melhor falando, do PIS e da COFINS, é o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta para os dois regimes, né? Para os dois regimes, para o regime o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Tá? Professor, o senhor já falou que é o regime não cumulativo, mas não falou do regime cumulativo. Né? Vamos dar só uma guardadazinha que mais na frente a gente fala sobre esse regime, o regime cumulativo. Vocês já entenderam, já captaram a mensagem do que é um regime não cumulativo? Isso está bem claro para vocês já. Ok, pessoal? Beleza. Vamos seguir. Então, as alíquotas do PIS e da COFINS. Aí é o grande impacto quando você fala em alíquota, onde você consegue ver a maior distinção entre os dois regimes, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Tá?
Porque quanto à aplicação das alíquotas do PIS e COFINS, o faturamento vai ser a base de cálculo, né? Agora, no regime cumulativo, tá aí, ó, é utilizado nas empresas tributadas pelo lucro presumido. Lembra que eu falei que a escolha do regime cumulativo ou não cumulativo, a escolha do regime do PIS e da COFINS vai ser determinada, certo? Pela escolha do regime tributário. Então, quando a empresa escolhe ser tributada pelo lucro presumido, ela automaticamente, certo, está obrigada a fazer a opção para recolhimento, apuração e recolhimento do PIS e da COFINS para o regime cumulativo. Então, toda empresa que é do lucro presumido, certo, ela é tributada pelo PIS e pela COFINS, tá? Ok? Em cima do seu faturamento, vai ter a incidência, tá aqui embaixo, ó, tá? Do valor das alíquotas, ou seja, do percentual das alíquotas, sendo as alíquotas de 0,65 para PIS e 3% para o COFINS. Isso, certo? Isso, chamar outra aula. Como assim, Adriana? Não entendi. Tá? Isso acontece quando essa alíquota acontece quando você faz a opção pelo regime presumido, automaticamente você está obrigado ao regime cumulativo, tá certo? Tá? E tem esse benefício das alíquotas serem 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS, certo? Sobre o total de receitas. Veja um detalhezinho que ele fala aqui, ó, menos as exclusões permitidas, tá? Que nós vamos ver mais na frente, aqui já no próximo slide, que essas exclusões são alguns tipos de receitas, tá? Que já foram tributadas em algum momento, e ali eles vão retirar da base de cálculo para não haver uma bitributação. Ok? Tranquilo? Essa vai acabar por volta das 9h20, mais ou menos, eu acho. A gente começou às 8h30, 8h40, dá 50 minutos aqui. Eu acho que vai dar até umas 9h20, mais ou menos, Adriano. Certo? Tranquilo? E aí, é isso mesmo, auxiliadora. Receita bruta é pelo valor vendido, tá? E somando outras receitas, certo? Você pode somar outras receitas a essa receita bruta, entendeu? Você pode somar outras receitas, como eu estava dizendo. A gente vai ver aqui no próximo slide, eu acho que já apresenta. Aqui, ó. Quanto à aplicação para o PIS e COFINS, certo? As alíquotas, para achar a base de cálculo, você tem que deduzir, certo? Você acha a receita bruta, como você falou, o total das vendas, certo? Após considerar todas as receitas tributadas pelo PIS e COFINS, a empresa poderá deduzir da base de cálculo algumas despesas, especialmente aquelas representadas como deduções da receita bruta na DRE. São elas: vendas canceladas. Se eu cancelei a venda, pode fazer parte da minha receita? Não, né? Tá certo? Devolução de venda. A mesma lógica. Se eu devolvi a venda, certo? É porque parte daquele produto, daquela operação, melhor falando, certo? Foi devolvido. Então, se eu vendi 1.000, devolvi 300, a minha receita não é mais 1.000. A minha receita agora é só 700. Então, esta é a que deve constar, melhor falando, na minha base. Tranquilo? E os descontos incondicionais concedidos, incluindo bonificações. Ou seja, se eu dou desconto, né, que não tem nenhum vínculo de dizer assim, se você levar 2 peças, você ganha um desconto de R$10. Um exemplo. Esse desconto não, como é que se diz? Não pode ser, esse desconto não pode ser levado em consideração como receita, né?
porque você deu o desconto a ele, certo? Só um instantinho que eu vou responder agora aqui. Estou perguntando. Certo, isso, perfeito. Auxiliadora, pelo jeito, já entendeu, né? Das receitas de vendas de bens, certo? Isso, a receita de vendas, de modo geral, Tassiane. Bens ou serviços, produto ou mercadoria, gerou receita, é base de cálculo para o PIS e para a COFINS. Ok? Tranquilo? Gerou receita, é base de cálculo para PIS e COFINS. Tá? Certo? O fornecimento de bens também, né? É uma geração de receita. Certo? Porque foi um desconto concedido, não entra no caso? Não. Um desconto concedido, ó, incondicional, tem esse detalhezinho aqui, ó, incondicional, certo? Ou seja, que não tem nenhuma condição. Aquela que eu estava explicando. Se você compra 2 produtos, o segundo está condicionado a um desconto se você comprar o segundo. Então, esse tipo de desconto não pode ser deduzido. Não pode ser deduzido. Ele deve ser considerado na base de cálculo, infelizmente, certo? Já o incondicional pode ser deduzido. Você pode retirar ele da base de cálculo, certo? O Hélio está perguntando se essa bonificação, são do tipo aquelas que são dadas aos supermercados. É isso, pronto. A bonificação, o Hélio, é uma dessas de supermercado, pode ser considerado, mas aí eu estou falando, por exemplo, daquela história que você chega para o seu cliente, né, e dá um brinde, tipo um brinde, né? Pronto. O que acontecia muito na empresa quando eu trabalhava no ramo de eletrodoméstico, certo? O que acontecia? Como é o nome dele, rapaz? O fornecedor lá, ele fazia a venda para a empresa e dava como bonificação o mostruário, né? Então, aquela peça de mostruário, certo? Ela ia ser anexada lá a gente, meu nome? Para ele lá ia ser como bonificação. Então ele tem o direito de deduzir isso da base de cálculo, entendeu? Aquele brinde que ele deu, aquela bonificação que ele deu, tá certo? Aí tem um CFOP específico, vai ser deduzido da base de cálculo. Tá? É justamente isso que acontece com o supermercado, né? Eu tenho um amigo que fabrica molho de tomate, essas coisas. Aí tem uns supermercados que para ele colocar o produto mais visível para o cliente, ele, além da venda que o supermercado compra ele, né? Ele tem que dar, digamos, mais 2, 3, 4 caixas do produto. Isso. Aí o supermercado coloca lá na frente para chamar mais clientes, né? Positivo, isso mesmo. Isso aí, para o seu amigo aí, né, que está dando a bonificação, ele tira da base de cálculo. Né? Ele pode deduzir isso, desde que exista um documento, tá? Um documento, uma nota fiscal com aquele CFOP de bonificação, tá? Se ele simplesmente foi lá e deu as caixas, tá certo? Dançou, cara. Não vai poder fazer isso. Entendeu? Não vai poder. Ele tem que emitir a nota, certo? Ele tem que emitir a nota com CFOP específico. Tranquilo? Eu acho que a auxiliadora perguntou se o PL não entra nesse caso. Não, o PL não entra aí, tá, auxiliadora? A participação nos lucros, ela não entra como dedução da base de cálculo do PIS e COFINS, tá bom? Na realidade, ela vai lá para a DRE, certo? Como despesa, mas uma despesa não dedutível do imposto de renda. Tá? Eu acho que isso foi a partir de 2010, 2012, mais ou menos. Certo? Não entendi. Tassiane, ou vai na bonificação, ou vai na compra mesmo pelo layout? Essa eu não entendi. Acho que é a resposta da pergunta de Wellington. Isso mesmo. Estava vendo agora.
Então, então, como a gente estava falando, né, como está tratando aqui, certo? Na base de cálculo, você vai poder deduzir esses valores. Por quê? Porque são situações em que não efetivou a receita, né? A receita não foi efetivada. Então, eu não posso tributar algo que não ocorreu, né? Que não tem um fato gerador concretizado, certo? Tá ficando claro isso, pessoal? Então, a base de cálculo, né? E a alíquotas de despesa. A base de cálculo do PIS e COFINS, certo? Para todas as empresas tributadas pelo lucro presumido, deixando bem claro, lucro presumido, tá aqui, certo? Tá? É obtido através da seguinte forma: total da receita, exceto as não tributadas, tá? Ok? Ou seja, eu vou buscar todas as minhas receitas, tá? Mas eu tenho ali algum produto, algum tipo de produto, certo? Que ele é isento de tributos. Isso pode acontecer? Pode, né? O Wellington falou agora mesmo de tomate, algumas verduras, tá? Via de regra, Wellington, essas verduras, frutas, componentes da cesta básica, tá? Eles são imunes ou isentos de tributação, tá certo? São imunes ou isentos, são duas situações diferentes. Tá? Que vocês vão aprender isso em direito tributário ou mais na frente em planejamento tributário. Mas isso, então o que é que acontece? Se esse molho de quê? Oh, meu amigo Emílio chegou. Lá é molho de tomate, professor. Molho de tomate, molho de pimenta, Tá. condimentos. Não, então aí é industrializado já, aí não realmente, aí é tributário. Aí não tem o que discutir, não. Para mim fosse Fernando, Oi. mas depende da finalidade da bonificação. Porque a gente tem bonificação para abater um preço, para ser negociado em boleto, tem bonificação para Sim. varia. Então, só vai ser de acordo com a finalidade da bonificação. Aí é que vai poder abater. Isso, bem colocado, Renato. Né? A gente. Raniele! Ranieri. Um dia eu acerto. Então, É mesmo desde o período passado que é o nome de Raniele. eu chego lá, certo? Então, bem colocado, né, Ranieri? Eu tenho que estar. Por isso que eu estava dizendo a você que tem que ter Geralmente, o licença, CFOP. geralmente essas bonificação com base de cálculo, ela é mais para abatimento de desconto nos boletos. Aí os fornecedores, eles optam por isso. Mas veja então que aí já é mais uma relação comercial do que tributária, né? Eles fazem É. essa opção por deve ser uma decisão comercial deles, aí eu não sei, né? Depende da operação deles. Mas fiscalmente falando, tributariamente falando, tá certo? Eu tenho um CFOP específico para essa bonificação, tá? É aquele que é dado semelhante ao brinde, né? Tá certo? Que você dá, é como se fosse um desconto, né? Eu estou dando a você, tá? Esse valor para compensar um valor que eu não tirei do desconto, alguma coisa assim. Entendeu? E aí existe o CFOP específico para isso. Agora, como você bem colocou, não são todos os CFOPs, ou seja, não são todas as bonificações que vão ser inseridas na base de cálculo, que vão ser inseridas como dedução. A gente tem que ir. Esse que o senhor está falando é o 1910. Pronto. Então tá. E quem lida diariamente com isso tem isso gravado na cabeça, né? Então, é esse que a gente tem que focar. Esse aí é o que pode ser deduzido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok? Tranquilo? Obrigado pela participação, Renato. Então, continuando aqui nosso trabalho, né? Como eu estava dizendo,
o total de receita menos as não tributadas. No caso específico de verduras, frutas e alguns componentes da cesta básica, tá certo? Eles não serão tributados por este motivo, tá? Deixando bem claro, eles não serão tributados por esse motivo, porque eles são isentos ou imunes pela sua natureza. Então, não vão compor, tá, o total da receita para ser tributado pelo PIS e COFINS. Agora, o molho que o Wellington falou, né? O leite moça, o leite ninho e assim sucessivamente, isso tudinho, a receita vai ser somada e vai entrar como base de cálculo para o PIS e COFINS, tá certo? Menos as deduções permitidas em lei, tá? E aí a gente vai ver mais na frente, vai dar a base de cálculo do PIS e COFINS, ok? Lembrando que essas deduções já passam aquelas que a gente falou, né? Vendas canceladas, devoluções de venda, bonificação e desconto incondicional, tá? Isso já reduz a base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? E aí, após encontrar essa base de cálculo, tá? É só aplicar as alíquotas de 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS, tá? Pegando um exemplo muito clássico aqui, nós temos o seguinte, né? Nós temos que como é que é? Fugiu agora? Eu fui ler o negócio aqui e fugiu. Nós temos, então, uma operação de uma empresa que vendeu R$ 1 milhão. Tranquilo? Eu vendi R$ 1 milhão. A empresa vendeu R$ 1 milhão. Está lá a receita, R$ 1 milhão. Só que quando a gente foi olhar, dentro desse R$ 1 milhão, ela tinha uma quantidade de desconto, um valor de desconto incondicional no valor de R$ 20 mil, certo? Tinha cancelamento de vendas no valor de R$ 10 mil e tinha bonificação para o cliente no valor de R$ 20 mil, tá certo? Então, isso já me dá o quê? R$ 50 mil. Quanto passa a ser a minha base de cálculo, então? Acredito que 50 mil. Não. Não, 950 mil. Isso, 950 mil, né? Passa a ser 950 mil. Por quê? Porque, pela lei, eu posso deduzir vendas canceladas, descontos incondicionais e bonificações. Bonificações, lembrando o CFOP que a Raniele falou, né? Eu acertei, certo? Que é o 1910. É isso? Tranquilo? Então, tirou isso. A minha base de cálculo para PIS e COFINS, então, passa a ser 950 mil, certo? E aí, em cima desses 950 mil, eu vou incidir 3,65%, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Tranquilo? Beleza? Aí é só fazer conta, não tem o que discutir. Tá tranquilo, pessoal? Até então? Beleza. Veja aqui, falamos então do lucro, do regime tributário, lucro presumido, onde o regime do PIS e COFINS passa a ser o cumulativo. Sim, detalhe, passa a ser o cumulativo e eu não falei disso. O cumulativo, né, pessoal, ele não gera crédito para as próximas operações. Ele é o inverso do não cumulativo, né? O não cumulativo, quando eu compro, eu posso gerar aquele crédito, quando eu vendo, eu vou pagar um imposto, só que aí o tributo, só que aí eu posso abater aquele crédito que foi gerado na entrada, e aí só paga a diferença. O não cumulativo não leva isso em consideração. Aliás, desculpa. O cumulativo não leva isso em consideração. O cumulativo, ele só leva em consideração, certo? A base de cálculo e as deduções permitidas em lei. Acabou, a base de cálculo não. O total da receita, as deduções, gera a base de cálculo, as deduções permitidas em lei e acabou, certo?
apurou ali, aquele valor é o que você vai ter que recolher para o governo. Ficou claro? Tá? É só botar na cabeça que o cumulativo é o inverso do não cumulativo. Ele não gera crédito de uma operação para outra, de uma etapa da operação para outra, certo? Ele só gera o benefício dele é a alíquota, que é bem menor. Aí a gente vai ver agora. Ó, no regime, tá? Não cumulativo, que é a opção feita pelo regime tributário lucro real, tá certo? No regime tributário lucro real, você faz a apuração do PIS e da COFINS através do regime não cumulativo. O não cumulativo, como a gente já conhece, é aquele que possibilita o crédito dos produtos que foram comprados na hora que você vai apurar o seu PIS e COFINS na venda, na geração de sua receita. Ok? Tranquilo até aí? Só reforçando. Regime cumulativo, regime tributário, lucro presumido. Regime não cumulativo, regime tributário não cumulativo, ou regime tributário, lucro real. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Ó. Andréa, aí é aquela história, depende da operação que você está realizando, né? Se eu sou o fornecedor, certo? Eu vou lançar pelo 59,10. Se eu sou o cliente e estou recebendo, eu vou lançar pelo 19,10. Entendeu? Tranquilo? Vai variar só dessa questão aí, tá? Então, no regime cumulativo, né, aliás, não cumulativo, do lucro real, apuração pelo lucro real, tá certo? As empresas estão obrigadas a pagar pela alíquota, olha quanto é a alíquota, aqui, ó, pessoal, vê a diferença. O PIS, 1,65 e o COFINS, 7,6%. Ou seja, eu estou pagando aí, tá, cerca de 4,6 mais 1, 5,6% a mais, né? Eu estou pagando 5,6% a mais do que no regime cumulativo, tá? Até onde vale a pena aí é fazer conta, aí o planejamento tributário tem que realmente colocar as despesas no papel, colocar tudo, para ver se vale a pena optar pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional ou pelo lucro real, que é esse que nós estamos estudando, certo? Tá? E aí ele destaca o seguinte: mas essas empresas podem deduzir os créditos permitidos expressamente em lei, tá? Ou seja, por exemplo, empresas industriais que têm o consumo de energia na linha de produção. O PIS e COFINS pago por essas empresas na conta de energia, tá? Na conta de energia, podem ser abatidos, certo? Do seu valor que ele vai apurar, da apuração do seu PIS e COFINS, certo? Tranquilo? Então, só tem um detalhe. Qual o valor que vai ser abatido, né? Qual o valor que vai ser creditado, certo? Ele puxa a lei a 8.667, né? 02, diz que tem que ser pelo valor da operação, ou seja, se o cara lá é uma empresa do lucro real, do lucro presumido, tá certo? Ele vai apurar em cima de quanto? Do seu 3,5%, 3,6%. E eu vou me creditar em cima do valor de quanto? Do valor de 3,6%. Não é do valor de 1,65 e 7,6, ou seja, que dá 9,6. Não é. É pelo valor que ele está pagando na sua operação. Tranquilo? Tá ficando tranquilo até aí, pessoal? Tá tranquilo até aí, pessoal?
Olha que já conseguimos passar de 50 minutos, viu? Acho Tá que, tranquilo, senhor. acho que vai dar para a gente fechar aqui. Eu acho que a gente conseguiu, já estou em 59, tá certo? Então, com base nisso, tá certo? A base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, né, é o total das receitas, certo? Só que aí, ó, ele pega e faz o seguinte, as diferenças, né? No regime não cumulativo, lucro real, diz que as receitas financeiras são excluídas das bases de cálculo do PIS e COFINS nas empresas que utilizam o método não cumulativo, a partir de 2004. Veja que nas empresas que adotam o regime tributário lucro presumido, certo? Lucro presumido, regime cumulativo, a receita total inclui receitas financeiras, tá? O que foi gerado de receita financeira, juros ativos, o que mais? Juros ativos, rendimento de aplicação financeira, tá? E por aí vai, certo? Então, isso vai compor o total das receitas da empresa e vai ser tributado pela PIS e COFINS. Já as empresas do regime não cumulativo, certo? Que optam pelo lucro real, a partir de 2004, certo? Elas podem fazer a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas financeiras. Então, essas que eu acabei de dizer agora, juros ativos, aplicação financeira e por aí vai. Isso é retirado da base de cálculo e só vai em cima das receitas operacionais, digamos assim, né? Que é proveniente das atividades fins da empresa. Tranquilo? Beleza? Então, total de receitas são consideradas receitas financeiras, ó, eu acabei de dizer, juros ativos, né? Variação cambial é uma forma também, né? Quando você compra um dólar, compra uma mercadoria num dólar e quando vai pagar está um dólar mais baixo, mais alto, então isso vai impactar. Juros sobre contrato de mútuo, tá certo? Vocês vão ver mais na frente na disciplina, acho que é intermediária, o tributário, o que é um contrato de mútuo, tá bom? Certo? Operações de cobertura, né, com rate, então, também são excluídas, por quê? Porque a aplicação financeira, bem dizer, aplicação em ações. E juros sobre o capital próprio, né? Aquele capital, aqueles juros que está sendo remunerado pelo capital próprio, tá bom? Tranquilo até então, pessoal? Beleza. Então, veio os decretos. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento ouvir mais essa palavra decreto. Não aguento, não. Certo? Decreto, MP, essas coisas todas, para mim já está cansando. Então, o decreto 5.442 revogou o outro para incluir as receitas financeiras excluídas, aquelas decorrentes de operações realizadas para fim de rede, inicialmente proibidas no decreto 5.164. Então, veja que ele revogou e diz que as receitas realizadas a partir de rate, de operação de rate, passam a compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Passa a ser, né, recurso, receita proveniente para aquele que está adquirindo. Tá? O normativo define claramente que o valor recebido a título de juros sobre capital próprio integra a base de cálculo do PIS e COFINS, qualquer que seja o método adotado. Tá? Então, isso é o seguinte: foi definido, foi pacificado, né, que o valor que é recebido como juros, tá, seja para integralizar ou não, pela pessoa jurídica, tá, esse valor, tá certo? Esse valor que ele está chamando de juros sobre o capital próprio, tá, não vai ser prejudicado. Me lembrei agora do negócio. O capital próprio integra a base do PIS e COFINS, qualquer que seja o método adotado, ou seja, independente se eu vou faturar, se eu vou apurar pelo lucro real,
regime cumulativo, não cumulativo, e lucro presumido, regime cumulativo, certo? O normativo define que os juros que vão vir do capital próprio vai ter que compor a receita. Beleza? Então, pessoal, já finalizando, portanto, as receitas financeiras continuam tributadas, a princípio, pelas empresas que adotam o método cumulativo, ou seja, aquelas tributadas pelo lucro presumido, ou quem tem seu lucro arbitrado. Isso aí já é uma esfera judicializada, perícia, então o juiz ou o conselho fiscal vai e arbitra um valor de base para que o contribuinte recolha aquele tributo que não tem base. Né? Então, deduções de cálculo. Após considerar todas as receitas tributadas por PIS e COFINS, a empresa poderá deduzir da base algumas despesas, especificamente aquelas apresentadas como deduções na DRE bruta, ou na DRE. São elas aquelas que a gente já viu, né, pessoal? Ó, vendas canceladas, devolução de vendas, tá certo? Cada uma vai apresentar a sua especificidade. A devolução de vendas é tributada pelo método não cumulativo, tá? Aliás, pelo método cumulativo, não podendo ser excluída da base das contribuições no método não cumulativo, gerando crédito, no caso pelas alíquotas antigas, ao que eu falei, em 12 parcelas iguais e sucessivas. Tá? A base de cálculo das empresas tributadas pelo lucro real, regra geral, será apurada através do somatório das receitas menos as deduções permitidas pelo legislador. Morreu, né? Morreu. E veja, pessoal, que nós estamos falando aqui reiteradas vezes sobre legislação, sobre base de cálculo, receita, dali do que a gente está. Então, legislador, tudo que a gente está fazendo está vindo baseado na lei, em uma lei, tá certo? Sobre esta base são aplicadas alíquotas de 7,6% e 1,65%. Tá? Para PASEP e PIS. Nesse caso aqui, ele já colocou e já inseriu o PASEP, que é a contribuição, a mesma contribuição do setor privado para o setor público. Né? Aí é com ele e o sindicato. Certo? Fazer a chamada, professor. Já? Já falta 10 minutos, eu devo só fazer a chamada. Calma, deixa a gente deixar só pelo menos aqui esse conteúdo. Deixa eu ver aqui. Falta só 2. Vamos. Tá certo. Parei aonde? Oi aí, rende, viu? Crédito não permitido pelo daqui. Foi aqui que eu parei, não foi isso? Foi. Foi mesmo. Foi aqui. Então, os créditos permitidos no método não cumulativo, né? Os créditos representam a essência de um método não cumulativo, como a gente já discutiu, o que entra, né? A alíquota, o valor que vai ser creditado é com base na alíquota que ele pagou ali na entrada, certo? Vai ser creditado na saída. Aí, no Brasil, o ICMS e o IPI têm essa característica que o imposto pago na etapa anterior é destacado no documento fiscal e creditado para a empresa na compra, o que a gente já viu, tá? O que é a mesma regrazinha, tá certo? É a mesma regra. Pessoal, aqui a gente só tem uma dica que tem que ficar bastante atento, porque ainda não foi pacificado no STF. Já foi definido, já foi decidido, mas eles têm que fazer um tal de... Esqueci o nome agora que o STF tem que fazer, a gradação de como vai ser feito essa compensação e essa retirada do ICMS da base do PIS e da COFINS, porque isso vai causar um grande impacto nos cofres públicos. Tá? Mas já é para vocês ficarem atentos. Quando você pegar uma nota fiscal faturada, e ali dentro você está vendo que tem o ICMS, o IPI e o nome, o contador ele não usou, não retirou
da base de cálculo o ICMS, tá? Tem que se fazer essa operação. Agora, calma, para dizer, a pessoa disse que eu já posso chegar e tirar a base de cálculo do ICMS. Não. Para fazer isso, vocês têm que entrar com um processo administrativo na Receita, tá certo? Federal, tá? Para que ela possa registrar e diminuir a base de cálculo, ok? Isso aí, muitas vezes, ela não tá autorizando, não está deferindo, certo? Aí tá por isso que está esperando sair a decisão do STF, a pacificação da gradação. Tá? Contudo, o modelo utilizado para o PIS e a COFINS é algo diferente, pois a legislação separou as empresas em dois tipos, conforme a forma de tributação, como a gente já falou. Com isso, o crédito de uma empresa compradora de um determinado bem não representa necessariamente o valor pago na empresa que vendeu este bem. Aquela diferençazinha, né? Portanto, os créditos de PIS e COFINS serão obtidos através da aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% sobre valores expressamente determinados em lei, sem considerar a forma de tributação da empresa vendedora. Né? Isto quer dizer o seguinte, que a empresa vendedora é do lucro presumido, independente dela ser do lucro presumido, eu vou apurar meus créditos em cima de 1,65 e 7,6, ok? Tá? O crédito será presumido, sendo considerado como liberalidade concedida pelo legislador, tá certo? Então, isso não é infringir a lei, tá? Ele permite que você faça isso, ok? E aí, finalizamos. Tá certo, pessoal? Eu vou preparar uma atividade, tá certo, para vocês. Vejo se eu consigo mandar essa atividade até amanhã, tá certo? Mas se eu não conseguir amanhã, até sexta-feira, que amanhã ainda está bem atarefado para mim aqui, e esses danados desses contratos de suspensão do trabalho não para, né? Está sempre tendo mais, ok? E aí eu mando como é que se diz? Eu mando essa atividade para vocês